localiza aí, vê se o senhor já encontrou aí. Você vai fazer a sincronização também aí, irmão Austin? O meu celular tá com problemas. Não conseguiu acessar ainda o... internet. Problema com a internet. Pai do Senhor, irmã Maria Messias. Pai do Senhor, irmã Lucinéia, irmã Joyce Alves. Já está nos acompanhando aí, pastor Messias. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queridos irmãos, ouvinte da palavra de Deus. Nesta noite, quem vos salva é o pastor Manuel Messias, Cruz do Santo da nossa igreja local, Igreja Pentecostal Deus é Amor, Jaguaré 1. A minha retaguarda está o nosso irmão pastor Austin, responsável pela igreja do Areão. Também o nosso irmão pastor Almir Bento, da igreja da Ceasa. Nossa irmã também, Ronivaldo, pastor Ronivaldo Araújo, acabou de chegar, um pouco bem atrasado. Tirei até o relógio de ponto aqui, meus irmãos. O pastor não bateu o dedo, né? Mas graças a Deus, está aqui conosco também, brincadeira. Mas estamos aqui novamente, meus irmãos, de um culto maravilhoso. Que culto é esse, meus irmãos? É um culto do domingo de Páscoa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, né, meus irmãos? Que coisa tremenda. Louvado seja Deus hoje, Páscoa. Para muitos aí não sabem nem o que simboliza a Páscoa. A Páscoa hoje para muitos aí é o ovo, né? É o coelho, né? É não comer peixe, né? E na verdade não é nada disso, né? A Páscoa hoje para nós que somos cristãos é uma data comemorativa do povo judaico e uma data muito especial que é simbolizando no Velho Testamento a libertação do povo de Israel do Egito, né? E no Novo Testamento simbolizando a ressurreição de Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então isso é muito importante para nós que estamos aqui hoje, relembrarmos disso, que a Páscoa hoje para nós simboliza a ressurreição, simboliza hoje, louvado seja Deus, Jesus Cristo representa o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, louvado seja o nome do Senhor, e o sangue significa remissão, louvado seja Deus, somos remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então isso é muito importante, nós estamos relembrando, aleluia, essas datas muito especial em nossa vida, porque Deus é maravilhoso. A paz do Senhor, irmã Aparecida, Deus abençoe. Estamos orando sim, glória a Deus, eu creio. Deus é maravilhoso. Então é um dia muito especial, meus irmãos. Eu quero ler com vocês aqui, louvado seja Deus, um versículo da palavra do Senhor nesta noite, no capítulo 24 de São Lucas, no versículo de número 12. Capítulo 24 de São Lucas, verso 12, para a nossa meditação nesta noite. Já estarei assim, entrando em uma oração a Deus juntamente com os irmãos pastores, e eu tenho certeza que Deus se fará presente em nosso meio nesta noite. Diz assim a santa palavra do nosso Deus nesta noite. Capítulo de 24 de São Lucas, versículo 12, diz assim: E Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, abaixou-se e viu apenas um lenço de linho, e retirou-se admirado do que havia acontecido. Estava de Jerusalém, assentar estádio, cujo o nome era Emaúm,
e ia conversando sobre aquelas coisas que havia acontecido. Graças a Deus. Aqui vocês estão vendo, meus irmãos, eu estava lendo a história, louvado seja o nome do Senhor, muito interessante aqui, acerca desse lenço. Os judeus tinham o costume de convidar as pessoas às suas casas, para que as pessoas comessem e se alimentassem. E a pessoa que comesse, ou que se alimentasse, juntamente com os judeus tinham o costume de pegar um lenço ou uma toalha e colocar do lado do convidado. Jesus foi convidado para comer em uma destas casas. E o relato vai dizer que aquele que comesse e terminasse de comer e limpasse o seu rosto, e dobrasse o lenço e colocasse do seu lado de novo, e se levantasse e saía, ele estava dizendo assim: eu vou voltar ainda a esta casa. Ou seja, eu gostei da recepção e vou voltar, né? Era um símbolo, era um costume que eles tinham. E Jesus, quando entrou a esta casa a comer, a se alimentar, ele fez essa mesma situação. Ele comeu, limpou a sua boca e dobrou o lenço e colocou, como que dissesse assim: eu vou, mas vou voltar. Jesus já estava dizendo, meus irmãos. Aí quando nós pegamos essa passagem, nós lemos, quando pegaram Jesus, irmãos, o corpo de Jesus, José de Arimateia, ele pega agora o corpo de Jesus, pede a Pilatos, e a Bíblia vai dizer que agora ele coloca e cobre o rosto de Jesus com esse lenço, ou com este lençol. E uma forma tão tremenda de confirmação de que Jesus, ele ia, mas um dia ele voltaria. Ele, após a sua ressurreição, ele pega aquele lenço e ele dobra e coloca dobradinho no canto do sepulcro. Foi quando Pedro se aproxima do sepulcro e Pedro olha por baixo. Pedro não vê ninguém, mas Pedro pega o lenço, né? Pedro pegando aquele lenço que estava dobrado, eu acredito que rapidamente vem a memória de Pedro, né? Aleluia, ele foi, mas ele vai voltar. Aleluia. Jesus está dizendo assim: eu vou para o Pai, mas um dia eu voltarei para buscar a minha noiva, a minha igreja. Jesus, ele foi, meus irmãos, mas a Bíblia disse que ele venceu também a morte, e se ele venceu a morte, aleluia, ele virá buscar a igreja dele. Aleluia. A Bíblia disse que Jesus, ele ressuscitou, aleluia, ao domingo, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Aleluia. Nós temos que entender, a Páscoa simboliza a ressurreição de Cristo. Aleluia. O sangue simboliza a remissão dos nossos pecados. Jesus veio com um objetivo de salvar, libertar, perdoar e dar vida eterna. É isso que Jesus tem para nós aqui nesta noite. Vamos fazermos uma oração ao nosso Deus. Amém, Jesus. Para que Deus tome a primazia do nosso culto nesta noite. Aleluia. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, eterno Pai, Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, estamos diante do Teu Espírito Santo nesta noite, Pai, te pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, gesto, palavra, pensamento, tudo que não te ouve, não te agrada, não te glorifica, não exalta, Senhor. Deus, perdoa nesta noite, derrama sobre nós a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo. Queremos diante da Tua presença nesta noite apresentarmos o Senhor como nosso Deus, como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai.
a nossos Estamos irmãos, diante Senhor, do Senhor, os quais juntamente neste com momento, os Pai, pastores, estão aqui, orando Senhor, e pedindo ao reunidos, meu Senhor Pai, misericórdia diante, meu Pai, pelas da tua nossas presença, vidas, Senhor, Seja, meu Deus, pelas seja, nossas meu Pai, fraquezas, pelas oh, nossas meu Pai querido, iniquidades, Deus esta amado, palavra a nossa direção, e meu pensamento, Pai. Deus, Meu toma a Deus, direção da meu nossa Pai querido, vida, meu Deus toma a amado, direção da nossa meu família, servo, toma a meu Pai, direção neste da nossa momento, casa, Pai. toma a direção Meu do Deus, nosso meu ministério, Pai toma a querido, direção, meu Pai, Deus meu de Pai trabalho, querido, nossas ó vidas, Deus de meu Abraão, Pai. Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor, vai confirmando nesta noite a tua presença, Pai, derrama sobre nós a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, nós cremos na tua palavra, nós cremos na tua promessa, nós cremos na ressurreição, nós cremos que o Senhor é o Deus que libertaste o povo do cativo de Israel, da escravidão de Israel. Nesta noite estamos aqui acreditando, meu Pai, na tua presença, Deus eterno, Deus maravilhoso, Deus de poder e graça, vai confirmando, Senhor, as bênçãos do céu, vai derramando a graça do Senhor, o poder sobrenatural do Senhor em nossas vidas nesta noite, vai confirmando, Senhor, agora a tua presença, Pai, nos ajuda a estarmos diante da tua presença, Pai, concede milagre, concede a bênção, pelo poder da tua palavra, Senhor. É que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho, a grande bênção, meu em Pai, nome do vitória, meu Espírito Pai, Santo de meu Deus. Deus, fica Amém. conosco, meu Pai, E amém, recebe, meu Pai, a Senhor oração, meu Pai, Jesus. tua igreja. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Se os irmãos ouvintes aí, internauta, estão nos ouvindo bem, os irmãos dão um aceno para a gente, vocês que estão ouvindo bem aí, como é que está o som, como é que está o nosso fundo musical, se está bom, se está alto, como é que está a qualidade do nosso som aí, os irmãos que estão assistindo, dá um ok para mim aí, meus irmãos, se o som estiver bom, amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu já quero seguir com as oportunidades para nós não perdermos tempo. Eu já quero seguir com a oportunidade com nossos irmãos, pastor Almi Bento, família Bento. Olha, Jesus. Pastor Almi está com oportunidade nesta noite para expressar sua alegria e gratidão a Deus nesse dia maravilhoso que representa a ressurreição do nosso Deus. Graças a Deus, quero assim cumprimentar a igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus, quero cumprimentar os seus pastores que estão presentes e assim todos os ouvintes aqui nesta noite com a saudosa paz do Senhor Jesus e uma boa noite. Eu creio que hoje muitos tiveram um bom domingo mesmo nas suas casas, mas eu creio que tiveram um bom domingo abençoado por Deus e estamos aqui nessa noite mais uma vez para assim nós dar mais início mais um culto nesta noite, né, meus irmãos? Domingo de Páscoa. Vamos ver o que significa Páscoa, né, meu irmão? Como não entende. Então, estaremos aqui nesta noite. O nosso irmão pastor vai transmitir a mensagem. Mas eu quero deixar assim uma saudação lá para o povo do Ceasa, ali para os irmãos do Ceasa. Aleluia. A todos os membros da congregação. A saudação também para o povo do Jaguaré, toda a congregação que nos assiste agora. Quero dar assim uma saudação também para o nosso irmão pastor Eliseu, sua família, o nosso irmão pastor Paulo, o nosso irmão pastor Ivan, que sempre está nos assistindo agora. Enfim, os demais que são muitas pessoas lá para recitar todo o nome, e a minha família lá em casa também, que está assistindo nós. Saudação para a nossa irmã Mônica, com glória, a esposa do pastor, nosso irmão Ronivaldo e os demais pastores que estão aqui em nome de Jesus. E eu quero deixar só uma palavra de meditação para a amada igreja do Senhor, para que não fique só nas minhas palavras. Se encontra no livro de Êxodo, capítulo 14, no verso 13, que diz assim: Aleluia. Vós, porém, diz ao povo: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. E o Senhor pelejará por vós, e vós calarei. Graças a Deus. Eu já quero em seguida, meus irmãos, já fazer uma breve oração. Por favor, meus irmãos, por favor dos estados, por favor, meus irmãos, da nação brasileira, que está se sentindo oprimida, né, meus irmãos? A
encurralada, está se sentindo assim rastreada, mas o nosso maior rastreador é Jesus, meus irmãos. Ainda que nós tenhamos sido rastreados pelo homem, mas a nossa confiança está que nem que Deus está falando aqui, ó, falando para o Jesus, para aqueles que vocês viram, aqueles que nós vimos, nunca mais vamos ver. Nós vamos se calar, meus irmãos, se calar e deixar que Deus pelejará por nós, em nome de Jesus. Graças a Deus. Não estamos aqui para criticar e nem ver, mas sim estamos aqui para ministrar e levar as boas novas do Senhor em nome de Jesus. Altíssimo Deus, maravilhoso e eterno Pai, nesta hora gloriosa de oração aqui eu estou diante da sua presença. Eu tenho pedido perdão dos meus pecados, das minhas falhas, daquilo que eu fiz, que eu falei, que eu pratiquei, que não agradou ao Senhor, meu Deus. Pai, me dê graça nesta noite, limpa minha alma, limpa a alma dessa irmã, desse irmão nesta noite, tira toda a preocupação das nossas mentes. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoa nossas vidas espirituais, as nossas vidas materiais, conjugais. Ajuda, Pai, ajuda nós nesta peleja, ajuda nós, Pai, tem misericórdia. Em nome de Jesus, nos socorre, Pai. Neste momento, Senhor, eu oro, meu Deus. Eu oro pela nação brasileira. Eu oro pelos governantes, meu Deus. Eu oro pelo presidente. Eu oro pelo governo dessa cidade, grande metrópole da América Latina, que é a cidade de São Paulo. Aleluia. Meu Deus, eu oro, meu Pai, pelo prefeito, pelas autoridades. Eu oro, meu Pai, por cada estado brasileiro. Aleluia. Meu Deus, que o Senhor visita agora, não só os estados, mas cada vida, cada alma, cada vivente desses estados, meu Deus, os governantes também. Eu apresento, meu Pai, eu creio que não é só nós que estamos fazendo esse trabalho, mas tem outros pastores também, outros grupos de pastores fazendo esse mesmo trabalho. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar o trabalhar de cada um, Senhor. Abençoa, Pai, toma a nossa frente aqui nesta noite, dá a sua direção, meu Deus. Visita meu lar, visita minha família, visita a família dos pastores que estão nos assistindo agora. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, graças eu lhe dou, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por essa, Senhor, por esse momento, por esse minuto, por esse segundo de oração, Pai. Graças eu te dou, meu Pai. Continua falando conosco, Senhor. Continua falando aos nossos corações, Pai. É que eu te peço, Senhor, e eu te agradeço, Senhor, certo da resposta, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus, meus irmãos. Que coisa maravilhosa é nós estarmos aqui participando das nossas orações em nossa igreja. Estamos aqui, mas os irmãos muitas das vezes estão em casa. Ai, que pastor, que saudade, queria estar lá, queria estar participando do culto, mas tudo tem o seu tempo determinado por Deus, meus irmãos. Mas uma coisa nós vamos fazer, orar, porque já é uma brecha, meus irmãos, que infelizmente as nossas igrejas, do modo geral, está fazendo, né? Tem algumas igrejas que está resistindo, está aberta, mas é uma das brechas, meus irmãos, porque nós sabemos que no nosso país já existe pessoas comunistas, né? Já existe pessoas que, se dependesse deles, as igrejas evangélicas ou igreja nenhuma estaria aberta, meus irmãos. Como muitos aí estão aprovando lei aí, tem uma lei que foi aprovada agora em 2020, a lei 11.000, acho que 11.770 e poucos, está aprovando uma lei agora para que as igrejas permanecem fechadas. Então nós temos que abrir o olho, meus irmãos, nós temos que abrir o olho, nós temos que estar orando pela nossa nação, pelo nosso povo brasileiro, porque a nação brasileira é de Jesus Cristo, e todos aqueles que se levantar contra a igreja de Cristo aqui, irá pagar o preço, porque todos aqueles que se levantaram contra a nação, contra o povo de Deus, tiveram encontro, tiveram um acerto com Deus. A única certeza que nós temos que fazer é orarmos, meus irmãos. Orar, vigiar, buscar o Senhor, porque de agora para frente não será mais fácil. De agora para frente não será mais fácil ser pastor, de agora para frente não será mais fácil ser obreiro, de agora para frente não será mais fácil de jeito nenhum, meus irmãos.
a situação vai ficar complicada cada dia mais. É por isso que nós, igreja, porque a igreja somos nós representamos a igreja de Cristo aqui na terra. Aleluia. Nós representamos Jesus aqui na terra. Então, se nós representamos Jesus, nós seremos perseguidos. Mas foi prego aqui essa semana ainda, que bem-aventurados são aqueles que sofrem perseguição por mim ou pela minha palavra. Bem-aventurado, por quê? Porque dele será o reino dos céus. Então isso é importante, meus irmãos, que você tenha esta afirmação e essa certeza que tudo que nós estamos passando e tudo não vai melhorar, a situação não vai melhorar não, pastores. Não pensa, vai melhorar não, a situação vai se complicar. Mas tudo é cumprimento da palavra de Deus. Tudo é cumprimento. Vai sair da igreja aqueles que estavam com sua casa na areia. Vai sair da igreja aqueles que plantou a árvore na onde? Na poeira, porque o vento veio, levou a árvore, levou poeira e levou tudo. Mas aqueles que plantou a sua árvore na rocha, Aleluia. aquele que plantou a sua árvore na videira, ou seja, no riacho, aonde tinha alimento, aonde tinha água, para matar sua sede e suas raízes se afirmar mais, vai permanecer de pé. Aleluia. Vai permanecer de pé. Eu quero ouvir também o nosso irmão pastor Washington, a oportunidade de estar com o nosso irmão pastor Washington. Receba a oportunidade em nome do Senhor Jesus, pastor. Aleluia. Cumprimento a todos com uma gloriosa paz do Senhor Jesus, irmãos, irmãs, ouvintes, internauta que nos está acompanhando nesta noite. Eu vou deixar uma palavra de meditação nesta noite. Se encontra no livro de Salmo 100, e o versículo 1. E diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Fechado. Foi e Ele e não nós que nós fez povo, se é ovelha do seu pasto. Entrais pelas portas dele com louvor e em seus atrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterno, a sua misericórdia e a sua verdade entende-se de geração a geração. Graças a Deus. Glória a Deus. E nesse momento, queria assim dar uma saudação aos irmãos ali do Areão que nós está acompanhando e toda a região do Campo do Jaguaré e todos os irmãos de Santa Catarina também, queria a saudação para todos. E o Brasil inteiro, uma saudação para todos. E vamos fazer uma oração nesta noite. Vamos orar, irmãos, pelo novo convertido, orar pelos obreiros, orar pelos pastores, orar pelos todos, orar para a nação inteira. Hoje, irmãos, estava assim, pensando, né, que irmãos, né, o jovem, né, tem irmão aí que no último, agora no mês de março, né, que seria o batismo, né, e quantos que nós estamos ansiosos, né, para essa igreja chegar esse grande dia, não é verdade? Então vamos apresentar os novos convertidos nesta noite em oração. Aleluia. Deve estar tão ansioso para chegar logo esse dia, né, irmão? Que ansiedade, né? Quando eu também fui assim. Pensando que não vai acontecer. É verdade, mas não fica. Tá no Verdade mesmo. muita ação que não vai ter mais batismo. Se você não tem muita ação de que não vai acontecer mais. Tem muitos membros aí, muitos não convertidos que se você não tiver ali
Então vamos apresentar cada um deles em oração nesta noite, a nossa família, Aleluia. e todos, né, irmãos? Vamos orar esta noite, convidar os irmãos para nós estar orando esta noite em nome do Senhor Jesus. Glória. Soberano Deus, eterno Pai, ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus maravilhoso, Senhor, esta noite, meu Deus, te apresento, meu Pai, os novos convertidos em tuas mãos, Senhor. Venha dar força, Pai, meu Deus, para cada um deles, Senhor. Meu Deus, não deixe, meu Pai, que novo convertido em desanimar, não, meu Pai. Oh, Espírito Santo, meu Deus, visita, meu Pai, o jovem, visita, meu Deus, o grupo de mocidade, visita, Pai, o grupo de senhora, visita, meu Deus, toda a nação brasileira, Pai. Te entregamos, meu Deus, nesse momento, as crianças em tuas mãos, Senhor, meu Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo, Pai, visita, meu Deus, toda a nação, todos aqueles países, meu Pai, nesta noite entregamos em tuas mãos, ou daqueles, Senhor, meu Deus, que nós estamos ouvindo nesse momento, Pai, ou daqueles, meu Deus, que estão desanimados, não deixa o povo desanimar, não, Senhor, meu Deus, dá força, capacita, Pai, meu Deus, que nesta noite, Pai, dá encontro a cada um, Senhor, nesta noite, meu Deus, põe as tuas mãos, meu Pai, Senhor, fortalece, não deixa, meu Pai, desanimar, não deixa, meu Pai, teu céu, meu Deus, aleluia, assim, meu Pai, e assim, meu Deus, não ouvir a voz do aniversário, não, Senhor. Não deixa que eu possa contaminar pelos que estão ouvindo neste mundo, não, meu Pai, nesse momento, Senhor. Não deixa, não, teu servo, meu Pai. Não deixa, meu Deus, Senhor. Abre os coração de cada um deles, meu Pai, Senhor. Meu Pai, amém do teu povo, do teu servo, do teu escolhido. Não deixe teu povo te contaminar, não, meu Pai, pelos que estão ouvindo este mundo nesse momento, meu Pai. Abra a mente do teu povo, abra a mente dos teus servos, Senhor. Oh, Espírito Santo, Pai. Senhor, dá encontro a cada um nesta noite, Senhor da glória. Mas eu creio, meu Deus, no teu trabalhar. Mas eu creio, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, está assim, dando direção para a criança estar sem direção, Pai querido, Pai amado, Senhor. Abre os corações daqueles que estão com o coração partido, estão nesse momento. Se alegra de coração, Senhor. Descontamina, Pai, esta mente contaminosa, Pai. Confirma, Senhor, nesta noite, esse momento de oração, a grande vitória, a grande bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. E graças a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Tome posse da tua vitória. Jesus. Está passando o nosso irmão pastor Diácono Messias para dar continuidade nesta noite em nome do Senhor. Aleluia, viu aí, Aleluia. os irmãos estão orando, principalmente pelos novos convertidos aí, que estava tão animado para esse batismo, né? Nos lembra o pastor Almir agora. E não se desanima, vai ter o batismo sim, né? Não sei se a igreja vai alterar, ou seja, a data foi alterada, mas não sei se a igreja vai pôr para mais para frente ou vai acontecer em setembro, né? Em setembro eu tenho certeza que nós temos o batismo, né? Mas antes de setembro nós também não temos confirmação nenhuma da nossa diretoria. Aleluia. Mas assim como a diretoria entrar em contato, né, assim está passando as novas datas do batismo, nós estaremos passando para os novos convertidos, que estava tão ansioso para descer as águas batismais, e eu creio que Deus está trabalhando, né, meus irmãos? Nada acontece por um acaso, né? Eu creio que Deus, Ele está trabalhando ao teu favor, está trabalhando em prol da tua vida espiritual. Aleluia. E é uma forma de você se proteger no sentido espiritual. É uma forma de você buscar mais também ao Senhor, falar mais com Deus, santificar mais a sua vida. Aleluia. Porque o batismo é coisa séria, né, pastor? Infelizmente, meus irmãos, existem igrejas que não instruem os seus novos convertidos, né? Para descer as águas batismais. Entendemos que precisa estar liberto, né? Está participando dos cultos de ensinamento da igreja. Isso é muito útil.
Os pastores têm que estar assim, tirando um dia na semana para estar dando instrução ao ensinamento aos novos convertidos, que muitas das vezes vai para o batismo sem instrução, não leva uma roupa, né? Não vai acompanhante, vai barbudo, né? Então a gente temos que orientar. Então eu acredito que daqui até o próximo batismo, eu acredito que nós vamos estar orientando, nós pastores vamos estar orientando os novos convertidos que vão se preparar para descer as águas batismais, que é muito importante, é cumprir com a justiça divina do Senhor. E eu creio que Deus irá fazer sinais acontecer na vida de vocês, meus irmãos. Aleluia. Porque o que vocês estão passando aí, ansioso, né? Ansiedade grande para participar, né? Da ceia do Senhor, dos cultos, né? O novo convertido, meu Deus do céu, a primeira Santa Ceia a mim foi tanto grito dentro da igreja, né? Então é uma coisa tão gostosa, um princípio de tudo, meus irmãos. Principalmente de quem, quando aceitamos, as lutas vai nos sufocando, mas quando buscamos o primeiro amor de Cristo é muito, muito maravilhoso. Aleluia. Então aproveite esse primeiro amor, oportunidade para nós. Não atrapalhando a nossa pastor Rony, nós estamos falando aqui a respeito do batismo, e o pastor Luciano está falando aí de pastores instruir os membros. Pouco dia eu me mostrava, até passando com a minha esposa, eu me mostrava o batismo, aquela coisa linda aquele campo, mas quando eu chegava próximo ali daquele campo, daquelas águas, eu via muitas almas se batizando de todo jeito, pintado de brinco na orelha, até namorando lá agarrado de grama. Eu falei, mulher, isso é tão fácil de ensinar, deixa passar esse vento que a terra está passando. Muitos pastores, para contar número na igreja, vão começar a amedrontar o povo e o povo vai querer se batizar sem estar preparado. É verdade. Isso vai ser uma realidade. Isso vai ser uma realidade. Sim, já tá acontecendo. Eu via claramente, era claro, eu quando entrava assim, eu estou vendo vocês aqui, ó, aquela multidão nas águas. E muitos vão se batizar desse jeito, os pastores vão começar a amedrontar. Se você não aceitar Jesus, se batizar no inferno, se não se batizar vai ser condenado, e as pessoas não sabem nem o que é um batismo, já vai se apavorar e já vai andar dentro das águas e fazer aglomeração dentro da igreja. Isso é por isso que nós temos que ter cuidado com nós que estamos se preparando e treinando, já avisando, porque sabendo o que é o significado do batismo, vai se batizar de qualquer jeito. Em nome de Jesus. Aleluia. Siga na frente. Pastor Rony está com oportunidade. Amém. Glória a Deus. Eu quero saudar ao ministério com a gloriosa paz do Senhor Jesus, todos os irmãos internautas, amém. Graças a Deus. Mandar uma santa paz também para os nossos irmãos, familiares dos pastores que estão aqui nessa mesa. Estamos aqui ao vivo. Quero mandar aí um forte abraço para vocês, amém. Para todos os nossos membros das nossas igrejas, Deus e amor. Inclusive ali também o servo do Senhor, nosso irmão pastor Eliseu, né? O qual está na responsabilidade aqui do nosso campo. Um forte abraço também, servo de Deus. Creio que você está acompanhando a gente aí também, amém? Um abraço aí, meus irmãos, uma saudação muito grande para nossos membros aqui da Igreja da Marcélia, amém? Aleluia. Hoje, pastor Messias, parece que não tem ninguém aqui nos acompanhando, mas eu creio que daqui a uns minutinhos, alguns já estão participando também desse poderoso culto no lar, amém? Meus irmãos, hoje eu saí com um propósito no meu coração, desde a minha casa. Eu falei hoje, quando eu chegar na igreja, que eu recebi a oportunidade direcionada pelo servo do Senhor. O Senhor colocou ao meu coração nesta noite, aleluia, desde quando eu saí da minha casa, pastores, para nós orar a favor daquelas empresas, amém? Daquelas pessoas que estão perdendo seus empregos, né? Muitos até que trabalham e realmente não podem retornar nas suas empresas, e as empresas realmente estão mandando os funcionários embora. Irmãos, eu tenho uma empresa ali no Ceasa, ali, meus irmãos, ali do lado da empresa do trabalho, mandou 32 homens embora. Olha a quantidade. Isso
que eu fiquei sabendo, né? Que é do nosso lado, que a gente vê ali, acompanha a rotina, e fora aquelas outras empresas que a gente não conhece. Mas nesta noite, eu gostaria de deixar um versículo da palavra do Senhor, o qual se encontra no livro de Salmos, salmista Davi, capítulo de número 4, e é o versículo de número 1. É Davi, meus irmãos. Davi ora a Deus na sua angústia, amém? Aleluia. Então a gente nesta noite, vamos deixar esse versículo aqui para a meditação da casa do Senhor. Eu quero deixar bem claro que não é a palavra oficial ainda. A palavra do Senhor ainda vai ser pregada pelo servo do Senhor, nosso irmão pastor e diácono Messias. É isso, servo? Você vai pregar hoje? Amém? Então o servo do Senhor vai trazer a mensagem. Tem também o nosso irmão pastor Tuanes ali do nosso lado também, que vai ter a sua oportunidade para expressar aquilo que o Senhor realmente tem feito sobre a sua vida, amém? Livro de Salmos, capítulo de número 4, versículo 1, que fala assim: ouve-me quando eu clamo a Deus, na minha justiça e na angústia me deste lagreza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então nesta noite eu convido a nossos irmãos a se colocarem de pé, amém? A gente não vai, meus irmãos, fazer essa oração sentados. Logicamente, se nós orar sentados, meus irmãos, ou em pé, ou de joelho, o Senhor, Ele vai responder a nossa oração, meus irmãos. O que vale, meus irmãos, é o propósito que a gente coloca aos nossos corações, meus irmãos, com o Senhor, amém? Então convido a igreja nessa noite a se colocar de pé. Se coloca de pé, meu irmão, se levanta. Aí você que está na tua casa, você que está no teu lar. Hoje estava falando ali com o pastor Messias, os irmãos ali de Lagoinhas. Lagoinhas, meus irmãos, é na Bahia, não é? É ali pertinho de Salvador, meus irmãos. Até convidando eles, meus irmãos, para participar desse grande, poderoso culto que nós estamos fazendo. Mas vamos orar ao Senhor nesta noite, amém? Fecha teus olhos aí no seu lar, amém? Liga o teu pensamento com Deus, aleluia. Deixa Deus falar contigo nesta noite. Glória a Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, neste momento de oração, meu Pai querido, meu Deus amado, eu quero, meu Pai, juntamente com a tua igreja, Senhor, apresentamos, meu Pai querido, meu Deus amado, a todas as empresas, meu Pai, não só aqui do nosso país, Senhor, não só aqui, meu Deus, aleluia, do estado de São Paulo, não, Senhor. Eu apresento, meu Pai, empresa, meu Pai, que seja empresa, meu Pai, grandes ou pequenas, Senhor. Quero interceder, meu Deus, juntamente com a tua igreja nessa noite, papai querido, papai amado, a favor, meu Pai, dessas empresas, Senhor. Meu Deus, tenha de misericórdia, Senhor, tenha de compaixão, Senhor. Meu Deus, não deixa, meu Pai querido, meu Deus amado, que muitas empresas, meu Pai, venham até entrar em falência, não, Senhor. Meu Deus, venha, meu Pai querido, sustentando, meu Pai, cada uma, meu Pai, sobre as tuas mãos, Senhor. Meu Deus, apresento, meu Pai querido, meu Deus amado, aos proprietários, meu Pai, das empresas, Senhor. Muitos, meu Pai, que se encontram, Senhor, aflito, meu Pai, não sabe mais o que fazer, Senhor. Meu Deus, tenha de misericórdia, meu Pai, tenha de compaixão, Senhor. Dai, meu Pai querido, meu Deus amado, aí uma direção, meu Pai, para esses proprietários de empresas, Senhor. Meu Deus, apresento, meu Pai querido, meu Deus amado, a esses funcionários, meu Pai, o qual deles muitas vezes, Senhor, estão ali no seu lar, Senhor, mesmo desesperados, Senhor, preocupado, meu Pai, quando que vai ser tudo, meu Pai, normalizado, Senhor, para que eles venham voltar, meu Deus, às funções, meu Pai. Meu Deus, venha nesta noite, papai querido, papai amado, dando-nos a graça, meu Pai, dando a vitória, meu Pai, para os teus filhos, Senhor. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, repreenda, meu Pai querido, meu Deus amado, todos os projetos, meu Pai, de Satanás, Senhor. Repreenda, meu Pai, esses demônios, o qual tenha colocado, meu Deus, aleluia, essas barreiras, meu Pai, essas doenças, Senhor, incuráveis, Senhor. Meu Deus, venha jogando por terra agora, meu Pai, todos os demônios, queima, Jesus,
Jesus, queima, Jesus, a poder, meu Pai, no teu sangue, Senhor. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, confirma, meu Pai querido, esse grande milagre, meu Pai, essa bênção, Senhor, meu Deus, responde, meu Pai querido, a oração, meu Pai, da tua igreja, meu Pai, do teu povo, Senhor. Não deixa, meu Pai querido, que o teu povo, meu Pai, venha entrar em conflito, meu Pai, ou mesmo, meu Pai querido, muitos, meu Pai, ficar desesperados, Senhor. Oh, meu Deus, eu sei, papai querido, que não é fácil, meu Pai, o que aquele pai de família, Senhor, estará enfrentando, meu Deus. Oh, Senhor, tenha de misericórdia, meu Pai, tenha de compaixão, meu Pai, da tua igreja, meu Pai, do teu povo, meu Pai. Oh, meu Deus, esta oração, meu Pai, não é só voltada, meu Deus, para os nossos membros, meu Pai, para aquelas pessoas que são crentes, não, meu Deus, mas todos aqueles, meu Pai, que necessitam, meu Pai, da tua palavra, que necessitam, meu Pai, desta oração. Meu Deus, acalma, meu Pai querido, essa grande, meu Pai, tempestade, meu Deus, e confirma, meu Pai querido, essa grande bênção, meu Pai, essa vitória, meu Deus. Recebe, meu Pai querido, a oração, meu Pai, da tua igreja, meu Pai. Oh, reclamará assim, meu Pai, fica conosco, meu Deus, e confirma, meu Pai, os teus milagres. Meu Deus, te agradecemos, meu Pai, por essa rica, meu Deus, e oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, meus irmãos, aleluia. E assim, glórias a Deus, a oportunidade está com o servo do Senhor, ao nosso irmão pastor e diácono Messias. Que Deus abençoe, aleluia, a todos nessa noite. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus, amém, meus irmãos. Que maravilha, meus irmãos. Aproveitando já, após a oração do pastor Ronivaldo, eu já quero falar das ajudas, meus irmãos, das ofertas, né? O pastor Ituane, meus irmãos, ele está colocando os números da conta da igreja nos comentários, né, pastor Tuane? Isso. Pastor Tuane está colocando, meus irmãos, nos comentários. Ah, pastor, mas não estou enxergando, né? A irmã Joyce falou. Não estou enxergando aqui o número da conta, né? Realmente é meio complicado, né? Para você enxergar, meu. Nosso celular não tem aquele zoom, né? Nós não está trabalhando com aquelas câmeras, né? Que dá aquela puxada lá e você vê o mínimo dos mínimos dos números. Então, o irmão Tuane está colocando lá nos comentários os números da conta das igrejas Deus e Amor. E você vai pegar, aleluia, o número da conta da igreja Deus e Amor, vai estar depositando sua oferta, seu voto, seu dízimo, para estar ajudando a manter esta obra de pé. A igreja agora, ela está necessitando realmente, meus irmãos, da ajuda de todos vocês. Sempre precisou, mas agora a situação complicou, né? Eu creio que muitos aluguéis estão já vencidos, né? Então, vocês que ajudou, continua nos ajudando. Continua ajudando a Igreja Deus e Amor, a diretoria da igreja. Fundação Reviver também, vocês podem ajudar. Aleluia. Vocês podem ajudar. Ajuda também a Fundação Reviver. Porque vocês ajudando a Fundação Reviver também, você está ajudando, louvado seja Deus, não somente a fundação, mas ajudando muitas pessoas. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Tenha consciência do seu dízimo, da tua oferta. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e Deus vai te honrar em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Está conosco nosso irmão pastor Tuanes, que vai ter a oportunidade também nesta noite para se expressar diante de Deus aqui. Amém, meus irmãos? Vamos assim ouvir o servo do Senhor, que nesta noite ele vai estar assim falando aquilo que o Espírito de Deus tocar ao seu coração. Deus abençoe e a oportunidade está com o nosso irmão pastor Ituane. Graças a Deus. Eu quero saudar os pastores presentes, a você que nos ouve, a você que nos acompanha, a você que está cultuando mais esta noite conosco, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Você que está no conforto do seu lar, você que está neste momento trabalhando, você
você que está a caminho de casa, ou você que está saindo para trabalhar, que a gloriosa paz do Senhor Jesus possa estar com todos vós. Eu quero aqui ler um versículo de meditação neste culto glorioso de hoje, que é um culto de Páscoa, né? Os pastores já estavam aqui explicando acerca da Páscoa. Muitos não entendem o real motivo da Páscoa, né? O real motivo pelo qual Jesus se entregou à morte. E eu quero ler aqui em 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6, onde Paulo, o apóstolo Paulo, por intermédio do Espírito Santo do Senhor, vem orientando a Timóteo acerca da salvação, acerca de orar por todos. Mas eu quero recitar versículos 5 e 6, que é o tema desta noite, né, pastores? É o tema deste culto. Aleluia. Ressurreição de Cristo. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Quem é Ele? É Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. É muito comum a gente ouvir aquele que diz assim: eu sirvo a Deus do meu jeito, eu sirvo a Deus do meu modo, eu faço a Deus da forma que eu acho que é certo. Só que a palavra do Senhor, ela nos alerta para um detalhe muito importante, que para chegarmos a Deus é necessário buscarmos a Cristo. É necessário servirmos a Jesus. Porque foi Ele que se deu a si mesmo, que é isso? Foi Ele que se entregou à morte, para pagar aquela dívida do pecado, pelo qual não havia ser vivente na terra capaz de pagar perante Deus. Quando Deus olhou do céu e procurou um sequer, Ele não encontrou. E Ele enviou seu único Filho amado para se entregar à morte por mim e por você. Tenha certeza nesta noite que sem Cristo, sem Jesus, ninguém verá a Deus. Aquele que quer ver a Deus, aquele que quer ir morar no céu, é necessário você reconhecer Jesus na sua vida. É necessário você reconhecer que somente Jesus é quem pode te salvar, porque foi o sangue inocente dele que verteu na cruz do Calvário. Estas são as minhas expressões da palavra do Senhor para o seu coração. Não é o coelho nem o ovo, pastores, que vai nos salvar, mas foi o sangue vertido na cruz do Calvário que nos garante essa salvação. Aleluia. Somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Por que Jesus Cristo homem? Porque Ele se fez carne, Ele se fez homem, Ele desceu à terra, Ele sofreu como nós sofremos, Ele padeceu, se entregou à morte, mas o terceiro dia Ele ressuscitou. Aleluia. Para que hoje eu e você tenha vida, vida com abundância na presença de Deus. Graças a Deus. Fique com esta palavra em vossos corações. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Pastor, pode retornar. Graças a Deus, queridos irmãos e ouvintes da palavra do Senhor. Aleluias. Eu estou com minha Bíblia, meus irmãos, aberta aqui no livro de São Lucas, capítulo 24. São Lucas, capítulo 24, será a mensagem nesta noite, meus irmãos. E eu creio que todos aqueles que aqui estão presentes e aqueles que também estão presentes nos assistindo das suas casas, irá nos acompanhar nesta noite, meus irmãos. O testemunho angelical da ressurreição é o texto, meus irmãos, da palavra de Cristo aqui
nesta noite. Falar da ressurreição de Cristo é arrepiante, né? O coração alegra somente em sentir o quão grande é o seu poder. Amém, meus irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor. Após ler a Bíblia Sagrada, meus irmãos, eu quero assim citar algo que nesta tarde eu estava em casa e dei uma estudada, né? E fui analisar realmente o que significava a Páscoa. Bem que a gente já sabe, né? Somos pastores, pregadores da palavra do Senhor, mas eu queria trazer assim para os irmãos uma introdução. Após eu ler a mensagem, depois nós vamos entrar na mensagem, mas eu quero falar o que significa a Páscoa no Antigo Testamento e o que significa a Páscoa no Novo Testamento, que é hoje. Eu quero ler aqui no livro de Lucas, que você já abriu aí em sua casa. Quem já abriu a Bíblia aí e quem está com ela aí, dá um ok para a gente aí, meus irmãos. Porque às vezes os irmãos estão em casa e não, eu não vou pegar a Bíblia, ler. Pega a Bíblia e abre ela e dá um ok para a gente aí. Você que está com a Bíblia aberta aí, em Lucas capítulo 24, versículo 1. Aí diz assim a palavra do Senhor. O testemunho angelical da ressurreição é o texto da mensagem, meus irmãos. Entenda bem. A irmã Maria Messias deu um ok aqui, a irmã está ligada mesmo, hein? No primeiro dia da semana, que era o domingo, bem de madrugada foram alguns e outros com ela ao sepulcro, levando as especiarias, ou seja, os perfumes que tinha preparado. E ao encontrar-se já a pedra removida da entrada do sepulcro, ao entrar, não encontrou o corpo do Senhor Jesus. Surgiram diante dela 2 com vestes resplandecentes. E estando ela muito atemorizada ou assustada, abaixou o rosto para o chão, e eles aí disse: por quê? Ou por que procura entre os mortos o que está vivo? Porque procura entre os mortos o que está vivo. E ela não está, ou seja, ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Lembra-vos de que vós falou estando ainda na Galileia. Aleluia. Que coisa tremenda, né, meus irmãos? Amém, meus irmãos. Somente até aí. Somente até aí. Hoje, meus irmãos, eu estava pesquisando a respeito da Páscoa. As letrinhas aqui estão muito pequenas aqui, né? Que foi alguns prints, né? Do celular. Eu tenho também um livro, né? Uns estudos em casa. E eu vou falar aqui a respeito da Páscoa no Antigo Testamento. E já já nós estaremos, porque hoje as pessoas confundem, né? A Páscoa com coelho, a Páscoa com chocolate, né? Aí botou um bichão com as orelhonas que não tem mais tamanho. Francamente, nem sei de onde saiu. Simbolizando isso aí, surgiu no século XVI. Eu estava lendo a respeito do coelho. Como um coelho é um bicho muito, como é que fala, como é que dá o nome mesmo? É fértil, né? Eles achou por bem colocar o coelho, a Igreja Católica, como um símbolo. Os ovos era porque naquela época o povo costumava presentear os antigos, né? Com os ovos de ganso, de galinha, de codorna. Aí foi surgindo aí uma coisa, vai modificando a outra, né? E hoje se presenteia com ovos de chocolate, né? Ovo da Páscoa. O que é que tem a ver ovo com Páscoa? O que é que tem a ver Páscoa com coelho, né?
né? Não tem lógica isso, né? Às vezes as pessoas também pegam o peixe, né, na quaresma, que é na sexta-feira santa, as pessoas pegam o peixe e come peixe porque não vai comer carne, porque Jesus diz, eles que estão respeitando, que na lei judaica também não era assim. Na lei judaica se comia o cordeiro, né? Foi tanto que Moisés deu uma ordem para que comesse o cordeiro, né? Assasse, né? Pegasse o sangue do cordeiro, passasse nos umbrais das portas. Então a Páscoa, meus irmãos, para muitas pessoas não tem significado. O significado é não comer carne e pronto. O significado da Páscoa para muitos é comer ovo de Páscoa e pronto. O significado da Páscoa para nós tem muito valor ou muito respeito. Primeiro artigo do que eu estava falando a respeito da Páscoa no Velho Testamento, diz assim: a Páscoa no Primeiro ou Antigo Testamento tem a finalidade de celebrar a passagem do Senhor que libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Presta atenção, no Antigo Testamento. Libertou o povo da escravidão no Egito, do seu aspecto, a história da Páscoa no Antigo Testamento é uma que fazia memória da passagem de Deus no Egito para a libertação do povo. Você vai ver no livro do Êxodo, capítulo de número 12, vai estar falando acerca da libertação do povo de Deus do Egito. O povo viveu escravizado por 400 anos, meus irmãos. Imagine alguém escravizado por 400 anos, sendo escravizado, sendo pisado, sendo chicoteado, sendo massacrado, trabalhando de graça por 400 anos. Aí diz mais ainda, no aspecto agrícola, anteriormente era a celebração do início da primeira ou do primeiro mês da colheita, ou seja, da encervada que Israel adaptou-se para a celebração da Páscoa, onde fazia pães sem fermento. Confirma lá em Deuteronômio capítulo 16, versículo 3. Deuteronômio capítulo 16, versículo 3, isso é muito importante. E diz mais ainda, no aspecto pastoral, era o significado de um cordeiro, presta atenção, era o significado de um cordeiro cujo o sangue era colocado nas entradas das tendas dos pastores nomados para proteção dos rebanhos de Israel. Também o uso entre rituais para lembrar o dia em que no Egito Israel precisou passar o sangue do cordeiro nas suas portas para protegê-lo da passagem do Senhor, como se ocorreu em Êxodo. Ou seja, você lembra daquela parte quando o Senhor mandou Moisés falar ao povo para matar um cordeiro imaculado, cordeiro novo, matasse o cordeiro e após a morte do cordeiro pegasse o sangue daquele cordeiro e todos aqueles que Deus ordenou que passasse o sangue do cordeiro nos umbrais, ou seja, a gente chama de soleira. Nas soleiras da porta, a Bíblia disse que o anjo do Senhor, nesse dia, e diz Deus mais ainda para Moisés, peça para que o povo não sequer nem saia na porta de casa, porque o anjo da morte iria passar, iria visitar o Egito. Por que o anjo da morte visitaria o Egito? Para que Faraó libertasse o povo da escravidão, porque já tinha feito muitas coisas para Faraó,
Moisés, libertar o povo do Egito, mas Faraó endureceu o coração. O que Deus ele fez? Deus ele permite agora que o anjo da morte viesse e passasse pela madrugada e matasse todos os primogênitos, de fato, os filhos de Faraó. E todos aqueles que tivessem a marca no sangue do cordeiro naquela época não alcançaria o anjo da morte, não passaria nesta tal casa. E foi o que aconteceu. A Páscoa no Antigo Testamento, a libertação do povo de Israel do Egito, ou da escravidão de 400 anos de Faraó. Aí diz mais ainda. Quando o povo de Israel entra na terra de Canaã, celebrar a Páscoa, conforme está no livro de Josué, capítulo 5, versículo 10 e 11. A Páscoa que os nossos irmãos judeus realizaram, ainda hoje tem o sentido de fazer memória da libertação do povo do Egito. Simboliza hoje a libertação, alguém que era liberto, alguém que foi liberto de uma escravidão. Deuteronômio capítulo 16, versículo 1 e 4, você vai encontrar a respeito disso. Agora vamos falar da Páscoa no Novo Testamento agora. Essa Páscoa que eu estava falando foi a Páscoa no Velho Testamento. O que simbolizava a Páscoa no Velho Testamento? No Novo Testamento, o que simboliza a Páscoa, pastor? No Novo Testamento. No Novo Testamento você vai entender o que significa a Páscoa hoje. A Páscoa no segundo Novo Testamento é a passagem da morte. É a passagem da morte para a vida. Olha, o significado da Páscoa é a passagem da morte para a vida e ressurreição em Jesus de Nazaré, ou Jesus o Nazareno, que havia sido morto na cruz, e a vitória de Deus sobre todo o que feriu, mata a vida de Jesus, faz a sua passagem da morte para a vida plena a partir da ressurreição de Jesus Cristo. Então hoje, a Páscoa hoje simboliza a ressurreição de Cristo, ou seja, aquele que foi morto, aquele que foi crucificado. E está dizendo mais aqui, temos o convite de Deus para participar da vida eterna, por meio de quem? De Jesus. Que Tuanes acabou de ler, né? Em 1 Timóteo. Amém. Parte da morte para a vida. Vida eterna. Com prisão, ou seja, com a prisão de Jesus e a sua posterior morte, ocorreu na época da celebração da Páscoa dos judeus. Você vai ver no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 17 ao 56. No livro de São Marcos, capítulo 14, versículo 12 até o 50. Capítulo de Lucas, 22, do 22, verso 14 até o 62. Você vai ver sobre a ressurreição. João, capítulo 13, amém? E diz mais ainda, a sua ressurreição toma agora o significado de libertação da morte para a vida eterna. Está escrito nos livros, ou seja, nos evangélicos de Marcos, de Mateus, Marcos, aleluia, e Lucas e João. Para nós hoje, cristão, a Páscoa tem este significado, a ressurreição de Jesus, a ressurreição para a vida plena, para a vida eterna, para uma nova vida
de amor com Deus. Graças a Deus. É. Aleluia. Então, nós vemos a importância. Muitas pessoas, mesmo que ainda esteja vivendo, ou quantos não vivem, no amor, na paz, na justiça, na alegria de Deus nos oferece, mas prefere viver dominado pelo ódio, pela mentira, pela vingança e pela injustiça. Então hoje, meus irmãos, nós podemos entender que a época de Páscoa, para nós hoje, não é outra coisa a não ser o símbolo da ressurreição de Jesus que nós lemos aqui. Nós entendemos aqui, o tempo não dá muito, mas nós entendemos aqui o que? Nós estávamos até questionando essa semana aqui, nós falando do ano que Jesus foi preso. Na verdade, Jesus ele não foi preso, Jesus ele se entregou. Não chegou a ter prisão. Não chegou a ter prisão. Por quê? Por que não chegou a ter prisão? Eu entendo isso, porque Jesus não era foragido. Nós lembramos que a última contato com Jesus, com os discípulos antes da sua morte, foi no jardim do Getsemane. Jesus ele já estava lá, Jesus já sabia que os soldados estavam lá esperando. Jesus já sabia que ele ia ser levado para o matador, para o sacrifício. O cordeiro do Velho Testamento é Jesus agora, né? O cordeiro que foi morto e sacrificado. O cordeiro do Antigo Testamento não existe mais. O cordeiro hoje é Jesus de Nazaré. Por quê? Porque ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E a Bíblia fala que ele agora encontra com um soldado. E os soldados agora, meus irmãos, encontra-se com Jesus. E a Bíblia diz que Jesus ele se entregou automaticamente. Ele ali com o soldado ali pergunta: é tu que é o Nazareno? Ou seja, é tu que é o rei dos judeus? Ele falou: aqui estou, quem tu procura, né? E a Bíblia diz que Jesus naquele instante ele se entrega, mas os discípulos do Senhor, algum deles, Pedro, ele estava tão furioso que não queria, né, que os soldados levassem Jesus, tirou uma da sua espada e arrancou uma das orelhas dos soldados. Jesus aí pega na mão de Pedro e diz: Pedro, fique em paz, né? Naquele instante Pedro continuou furioso. Jesus vai lá, pega a orelha daquele soldado chamado Malco e coloca no lugar, como que dissesse assim: fique em paz, eu sei porque eu vim para aqui, eu sei porque eu fui enviado para a terra. Aleluia. Eu fui enviado para a terra com uma missão que o mundo, ou metade do mundo, não entendeu ainda, meus irmãos. Qual foi a missão de Jesus? Se fazer 100% homem, sofrer as consequências, sentir dor, sentir fome, sentir frio, aleluia, pelo amor a você e pelo amor a nossas vidas. Se a gente for contar a história da crucificação, o tempo não vai dar, mas eu quero resumir. Quando Jesus foi levado a Pilatos para ser crucificado, a Bíblia diz que Pilatos não achou culpa nenhuma em Jesus. Jesus foi levado para Herodes. Ah, mas tu és galileu? Sou galileu. Então, responsável pela Galileia o que nós falamos aqui agora. Era o Herodes. Vai lá, leva esse homem para Herodes. Herodes decide agora. Leva Jesus para Herodes. Herodes olha para Jesus, não vê culpa também em Jesus. Não vê nada em Jesus que levasse à prisão, que levasse a ser chicoteado, que levasse a ser odiado. Mas a Bíblia disse que retornaram agora para Pilatos. Que Pilatos, por pressão da sociedade, por pressão do povo daquela época, permitiu que Jesus fosse morto, né? Até aquela troca que teve lá: solta Barrabás e prende Jesus. Mas quem era Barrabás? Barrabás era um homicida, um ladrão, era um
uma pessoa que estava ali, não injustiçado, mas a justiça estava sendo feita por ele, porque ele tinha pecado. E a Bíblia diz que Jesus, ele foi condenado a ser crucificado, a ser humilhado, a ser cuspido por você, por mim, por nós. Aleluia. Interessante que quando Jesus ele estava na cruz do Calvário, meus irmãos, livro de São Lucas, capítulo 23, no versículo de número 44, a Bíblia vai falar que quando Jesus era a hora nona, a hora sexta, ou seja, 3 horas da tarde da sexta-feira, a Bíblia diz que foi tudo consumado, ou seja, o véu foi rasgado naquele instante. E tudo consumado, Jesus entregando o seu Espírito ao nosso Pai, ao nosso Senhor, a Deus. E a Bíblia diz que imediatamente começou a escurecer toda a terra. Aleluia. Houve tremor de terra, houve escuridão, houve trovões, relâmpagos, houve chuvas. Até morto ressuscitou da morte de Jesus, a Bíblia vai relatar. E quando uma gota do teu sangue cai no chão, a Bíblia diz que as águas levavam, eu acredito, e aonde passava a gota do sangue, os mortos que estavam no sepulcro ressuscitavam. Jesus agora morreu. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ele morre, meus irmãos, tiraram o corpo de Jesus daquela cruz. Dia seguinte, José de Arimateia, ele vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus. Pilato agora, de Arimateia, é isso. A Bíblia diz que ele pega o corpo de Jesus, envolve em um lençol, e ele vai em direção ao sepulcro que ele tinha feito para ele mesmo. E ele pega o corpo de Jesus envolvido em alguns lençóis e coloca no sepulcro. E após colocar o corpo de Jesus no sepulcro, ele pega uma pedra bem grande. Eu acredito que ele falou assim: essa pedra ninguém vai conseguir tirar. Ele coloca a pedra como que dissesse assim: o corpo está sepultado e está guardado. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que ali estava o corpo sepultado. Ali estava o corpo como que as pessoas dissessem assim: acabou a fama do rabi ou do mestre dos judeus. Acabou a fama daquele. Mas a Bíblia disse que no domingo, pelas primeiras horas da manhã, Maria Madalena, meus irmãos, Maria e alguns dos seus discípulos também, elas vão até o sepulcro levar o gueto, ou seja, para poder perfumar o corpo de Jesus. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que quando estas mulheres elas se aproximam do sepulcro, aí está a história real da Páscoa, meus irmãos. Quando ela se aproxima do sepulcro, ela se depara com uma pedra removida. Ela se depara com uma pedra fora do lugar. E quando ela olha a sua retaguarda, tinha 2 homens, 2 seres com roupas resplandecentes, com as roupas luminosas, fluorescentes, por que não dizer? E aqueles homens procuram e diz para ela: mulher, o que estás fazendo aqui? Estás procurando entre os mortos o que está vivo? A quem tu procura não está mais aqui, mas ressuscitou.
Ori calabassurianda labai. Glória forte. Ori canta labassurianda. Oh, maravilha. A quem tu procura não está mais aqui, mulher, mas já ressuscitou. E a Bíblia diz que aquela mulher olhou e não entendeu. Aleluia. E a Bíblia disse que elas foram correndo em busca de Pedro e de alguns discípulos para vir ver Aleluia. o que estava acontecendo, o que havia acontecido. E a Bíblia disse que no versículo 9 é o que a Bíblia fala, no verso 9: e voltando do sepulcro, elas anunciaram a todos estas coisas aos que jazia todos os outros. Era Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e as outras que com ela. Oh, maravilha, glória a Deus. Que com elas estava, dizia estas coisas aos apóstolos. As palavras delas eram paciente, parecia como que de vários e não cria. E Pedro, no verso 12: e Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se, viu apenas os lençóis de linhos e retirou-se admirado do que havia acontecido. Ou seja, Maria Madalena estava falando, Maria com quem elas estava dizendo para os discípulos não estavam acreditando no que ela falava. Maria estava dizendo: meu Deus, o meu Senhor, eu fui lá, não está mais lá, não está mais no sepulcro. E Pedro foi conferir. Pedro tinha esse costume, né? Pedro vai conferir se realmente estava ali, mas a Bíblia vai dizer que não estava mais. Aleluia. Oh, candaraias. Oh, que maravilha, Deus. Não estava mais aquele que morreu, meus irmãos. Aquele que tem o poder sobre a vida, aquele que tem o poder de tirar e de dar a vida. Aleluia. Hoje ele simboliza o nosso cordeiro. A sua carne hoje simboliza o cordeiro, o seu sangue hoje simboliza a remissão de pecados. Aleluia. Oh, maravilha de Deus. No verso 13 diz assim: neste mesmo caminho, dois deles pararam para uma aldeia que distância de Jerusalém, assentado em alguns estados, ou seja, cujo nome era Emaús, ia conversando sobre aquelas coisas que havia acontecido. Olha que maravilha, meus irmãos. Enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e passou a caminhar com eles. Aleluia. Oh, glórias. Eita Deus. Oh, maravilha, que coisa interessante, meus irmãos. Oh, glórias a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Jesus está aqui, glória a Deus. Graças a Deus. Oh, glória a Deus. Que maravilha, meus irmãos. Jesus se apareceu e passou a caminhar com eles, mas os olhos deles estavam como que tivesse fechado. Os discípulos que estavam com o mestre durante seus 3 anos de ministério na terra não conheceu o seu Senhor. Aleluia. Não conheceu o seu Senhor. Como que os olhos tivessem fechado para não reconhecer. E ele aí disse: que palavras são essas que o caminho troca entre vós? E por que estás triste? Olha que coisa interessante.
por que estás triste? E um deles, chamando Cleopas, disse: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe as coisas que nela acontecerá neste dia? E ele aí perguntou: quais? E ele disse, e ele respondeu: as que dizia a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e com os principais do sacerdote, o nosso príncipe os entregou à condenação da morte e crucificaram. Nos esperávamos que fosse ele que viesse remir Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já hoje é o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Em verdade que também algumas mulheres entre nós maravilharam-se, quais da madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltou dizendo que também tinha visto uma visão de um anjo que dizia que ele estava vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram que as mulheres disseram, mas não vieram. E ele aí disse: o Nécio de Tártio, de coração, para que tudo que os profetas disserem, porventura, convenha Cristo padeceste estas coisas e entrasse na sua glória. E começando por Moisés, por todos os profetas, explicou aí que ele estava escrito em todas as escrituras. Que maravilha, meus irmãos! Que interessante é a certeza de que os discípulos, eles só veem da fé que era Jesus, que ressuscitou e que estava com eles, de fato, como eles se reúnem, louvado seja Deus. E quando eles começam a enxergar, aleluia, que verdadeiramente o que aquelas mulheres falavam acerca do Cristo era de fato verdade, que quem estava ali não era outra pessoa senão o Messias, que veio remir Israel. E esse mesmo Messias hoje simboliza para a igreja de Cristo a Páscoa, a ressurreição. Jesus, ele veio, ele morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, somente com uma finalidade: a finalidade de nos dar a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. A finalidade de nos remir dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas iniquidades. O interesse de Deus, meus irmãos, é que tua alma não se perca, é que tua alma, aleluia, alcança a remissão dos seus pecados e alcança a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a finalidade da Páscoa, a ressurreição de Cristo, a passagem da morte para a ressurreição, para a vida eterna. Essa vida eterna que Deus prometeu para nós. Aleluia. Muitos não entendem, muitos não entendem o significado que quer dizer a Páscoa. A Páscoa, como eu já disse no início, era uma duração de 50 dias, né?
A Bíblia disse que a Páscoa ela só foi finalizar em Atos capítulo 2, quando a Bíblia diz que estavam todos reunidos em um só lugar, no dia de Pentecostes, que todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Como que dissesse assim, se fildou, como que dissesse assim, se confirmou que aquele que morreu ao terceiro dia ressurgiu para nos dar vida eterna. Essa é a finalidade da Páscoa, essa é a finalidade da apresentação da ressurreição de Cristo. É a tua vida eterna, não é outra coisa, mas sim remissão dos teus pecados e vida eterna. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo significa hoje o Cordeiro que tira o pecado do mundo, pela remissão do seu sangue. É isso que simboliza a Páscoa hoje. Aleluia, o Cordeiro que simboliza Jesus, o seu sangue que significa remissão. E hoje isso, em nossas vidas, meus irmãos, é muito grande. Vamos dar continuidade aqui no 28, me dá a sua Bíblia, pastor. As letras estão pequenas demais e vai embaçando. E chegaram à aldeia para onde ia, e eles fez com que ia para mais longe, e eles os congregaram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já inclinou-se o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando ele à mesa, tomando o pão, os abençoou, e o deu. E abriram-se a ele, então, os olhos, e conheceram que eles, olha que interessante, quando os discípulos descobriram que era ele, abriu-se os olhos, ele aí desapareceu, e disseram aí um para o outro: porventura não adia em nossos, ou seja, não ardia em nossos coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abriu as Escrituras? Dando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam e congregaram os 11 e os que estavam com eles. Aleluia. Olha que maravilha, né? Jesus só queria provar para os discípulos que ele falou que ele vinha. Então Jesus se apresentou. Os discípulos ainda não estavam entendendo, mas quando ele pega o pão, que ele parte, a Bíblia diz que os discípulos agora perceberam, mas nos seus corações, no caminho, já estava dizendo alguma coisa. A presença de Deus, ela é real em nosso meio. Aleluia. A presença de Jesus, pastor, ela é real em nosso meio. Aleluia. Aleluia. Eu sinto, quando eu ouço aumenta esse fundo musical um pouquinho para o povo entender lá. Olha que maravilha, meus irmãos. Esse hino da Débora. Glórias a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Esse hino fala da ressurreição de Cristo, meus irmãos. E nos relembra aí a morte do nosso Deus. Glória a Deus, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta noite. Oh, glórias a Deus, aleluia. A finalidade de Cristo aqui nesta noite é te libertar, te salvar, Aleluia. te dar vida eterna. Oh, maravilha de Deus, glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É o que diz aqui, meus irmãos. Louvado seja Deus no livro de aos Hebreus, que me fala da memória. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus pela maravilhosa ressurreição do nosso Cristo. Em 1 Timóteo, você lê para mim 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 até o 3, Coanes, faz favor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo? Isso, capítulo 4. Do 4 ao 3?
mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeita sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus pela oração santificada. E aí, pastor? Você está entendendo, meus irmãos, que hoje, ultimamente, as pessoas estão focadas em tirar esta visão simbólica de Cristo, da sua ressurreição, aleluia, e está enganando a muitos, estão enganando a diversas pessoas acerca do nosso Cristo, ou seja, estão indo por caminhos laterais, não por caminhos corretos. Louvado seja Deus. Estão apresentando um Cristo que enriquece, está apresentando um Cristo que te dá carro, te dá casa, te dá apartamento, te dá não, enquanto a Bíblia vem falando que o único objeto, ou seja, a única certeza de que Cristo nos prometeu foi a única coisa, a vida eterna. Mas infelizmente as mentes estão se cauterizando e as pessoas estão perdendo foco de que Jesus, ele ressurgiu entre os mortos, venceu a morte, aleluia, tornou-se, aleluia, Deus novamente entre os homens, entre os seus discípulos, para provar para a humanidade, ele diz assim: eu vou e vou voltar para buscar uma igreja, e essa igreja somos nós, meus irmãos, essa igreja somos nós, amém? Que Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Coloca esse hino para a gente ouvir. Amém. Nós vamos colocar o hino da Débora aqui, meus irmãos, esse hino da ressurreição, que é muito forte. Ouça esse hino conosco aqui até o final e estaremos encerrando este culto. Aleluia. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilha, você tem ele. Presta atenção na letra deste hino, meu irmão. Ligado com Deus. Vai ter tanta pessoa que vai chegar para você e vai falar: você não vai. As pessoas achavam que não havia mais esperança. Feche os olhos. Tudo estava muito triste. Jesus havia morrido. As pessoas achavam que não havia
Graças a Deus, Aleluia, queridos Jesus. irmãos e ouvintes da palavra de Deus, meus irmãos. A palavra do Senhor foi pregada nesta noite, aleluia, em poucas palavras, com grandes resumos, né? Porque se formos falar da ressurreição de Cristo, pegar do pé da letra, meus irmãos, é muita coisa. Com muito resumo, mas é poderoso, meus irmãos, o poder de Deus em nossas vidas. Aleluia. Quando falamos da ressurreição de Cristo, é impossível não nos emocionar, meus irmãos. Toda vez que eu prego ou que eu leio esta passagem bíblica, eu choro bastante, porque é muito emocionante, meus irmãos. É muito tremendo, irmão, e a gente às vezes costuma ter dúvida, costuma ficar entre dois pensamentos, cochear, mas não tem como, meus irmãos. Nos mostra o poder que tem o nosso Deus, o poder que tem Jesus, meus irmãos. Mas eu quero assim, já finalizarmos este culto, aleluia. Se você que ouviu a palavra nesta tarde, ou seja, nesta noite, e quer aceitar Jesus como o suficiente Salvador da tua alma, levanta a tua mão e diga assim: Senhor Jesus, Aleluia. eu ouvi a tua palavra, Senhor. Diga a Deus: eu não sabia o significado da Páscoa, mas hoje eu estou sabendo, Deus, que tu és o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Tira os meus pecados, perdoa os meus pecados e escreva meu nome no céu agora no livro da vida. Diga: eu te aceito em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Diga: Senhor, muito obrigado por me fazer reconhecer agora o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Diga: eu te aceito em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Quero agradecer os pastores aqui, amém? Pastor Augusto, pastor Rony, pastor Gosto, nosso irmão Tuanes, que aqui está. Quero agradecer você de casa também, meus irmãos. Amanhã nós estaremos aqui novamente pregando a palavra do Senhor e com todos vocês. Eu vou conversar com os pastores aqui, meus irmãos. Eu estava em casa e eu senti de falar com os irmãos aqui para o próximo culto do nosso próximo domingo, se der com os irmãos, nós fazer pela parte da manhã em consagração a Deus. Amém. Amém? Amém. O que é ligado na terra, é ligado no céu, mas eu já quero avisar os irmãos, o nosso próximo culto de domingo. Amém, pastor? Amém, amém. Nós vamos fazer em consagração a Deus aqui das 8 horas da manhã. 9 horas. A partir das 9 horas, isso, nosso irmão. Mas a gente vai estar aqui cedo em uma pequena oração, amém? Amém. Nós vamos aqui cedo. Eu vou estar aqui, né? Os seus pastores, mas eu Inicia a oração às 8 e o culto às 9. já vou começar a estar aqui no domingo, se assim Deus nos permitir, pela parte da manhã. Nós vamos estar em consagração a Deus aqui pela manhã, no domingo, que será dia. Dá uma olhada para mim. Nós vamos estar em consagração aqui. Nós vamos começar uma oração ao vivo. Nós vamos estar ao vivo nesta oração. Nós não vamos gritar, nem gesticular. Nós vamos estar aqui começando 8 horas da manhã, 1 hora de oração. E nós vamos começar o nosso culto 9 horas, das 9 às 11. Amém? Tá bom, né? De 9 horas a 11 da manhã. Mas nós vamos começar 8, porque 8 nós vamos começar na oração. E depois vamos estar na palavra e nas oportunidades até 11 horas da manhã. Nós estaremos aqui fazendo este culto domingo pela parte da manhã. Não será à noite o nosso culto, será pela parte da manhã. Mas sucede nas segunda-feiras normais o nosso culto, só nos domingos. Nós vamos aí ter o privilégio de fazermos esse culto em consagração pela manhã. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Quem está ligado nesses cultos pela manhã, domingo em consagração, pode dar um glória a Deus aqui nos comentários.
e dá um ok, diga: estamos participando junto com vocês também. Amém? Que Deus nos abençoe. Só nos resta nos fazermos a oração da fé, a oração final. Vamos orar ao Senhor, oração da fé, oração final. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus, obrigado, Senhor, perdoa pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões, pelas minhas iniquidades, gestos, palavras, pensamentos, Senhor. Senhor, aleluia, em nome do nosso Senhor Jesus, Pai, nos abençoe, nos livre, nos guarda com o teu poder, com a tua palavra, Senhor. Ajuda nós neste momento, leva todos em paz pelo poder da tua palavra. É que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Que a doce consolação do Espírito Santo, o amor de Deus, a consolação de Deus esteja no coração de todo, desde agora para todos sempre. A igreja diga Amém, Jesus. Lucilene está também aqui dizendo glória a Deus, ok, amém. Estamos assim juntos, meus irmãos. Neemias também disse ok, vamos estar juntos no domingo pela manhã, em consagração a Deus deste culto no lar, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Diga assim: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome do nosso Deus. Estúdio, pode cortar.